Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Louvado seja Deus. Chegamos na nossa jornada do relógio de oração, a Atos capítulo 23. Paulo aqui diante do Sinédrio, apresentando sua defesa. E Paulo vê também uma oportunidade maravilhosa de anunciar a Cristo Jesus. Porém, o Sinédrio era mais complicado, porque são as autoridades do povo judaico, que são os juízes, são aqueles que guardavam a religião do povo, defendiam com unhas e dentes a lei de Moisés, e está diante deles aquele que era acusado de ir contra Moisés, ir contra o templo, ir contra a religião. Então eles queriam fazer justiça, eles não queriam ouvir o Evangelho. Mas mesmo assim, Paulo, pelo Espírito, se coloca diante deles para anunciar as boas novas. E ele começa no versículo 1. E pondo Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então, quando Paulo vai começar a se defender e falar que tem boa consciência, eles não estão interessados em boas consciências, né? Tanto é que o sumo sacerdote manda dar um tapa na boca de Paulo. E Paulo ali vai dizer: o Deus te ferirá a parede branqueada, tu estás aqui para me julgar segundo a reta lei de Deus, mas contra a lei manda me esbofetear. E alguém chega para ele e diz assim: é assim que injurias o sacerdote de Deus? E ele: perdão, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito na lei: não falarás mal das autoridades do teu povo. Aleluia, amém? E ele vai usar aqui um artifício muito interessante. Na sabedoria que tinha sido dada a ele, ele viu que aquele povo, aquele sinédrio, aqueles juízes, não estavam interessados em entender sobre consciência, em querer ouvir sobre salvação, mas eles estavam ali para condená-lo à morte. Então, de súbito, guiado pelo Espírito, ele dá um brado dizendo: irmãos, eu estou aqui sendo julgado porque sou fariseu, porque creio na esperança, a esperança era o Messias, na vinda do Messias, e creio na ressurreição dos mortos. E como metade do sinédrio era de fariseus, metade de saduceus, os saduceus não creem em nada, não creem em anjos, não creem em visão, não creem em nada. Irmãos, eles começaram agora a tirar a atenção de Paulo e voltar a atenção para os seus dogmas, para as suas crenças, e começaram a brigar uns com os outros, né? Começaram a discutir uns com os outros. Diante disso originou-se um grande clamor. Os escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo que Paulo não tinha mal nenhum, já estavam agora defendendo, porque enquanto Paulo estava falando a respeito da boa consciência do Evangelho, eles não queriam ouvir. Mas quando Paulo falou no tocante às crenças deles, amados, eles começaram a defender com unhas e dentes e começaram a puxar Paulo para cá e Paulo para lá. E o tribuno, vendo isso, mandou descer, né, a soldadesca para que tirassem do meio deles, para que ele não fosse despedaçado e o levasse para a fortaleza. E é interessante, quando Paulo está na fortaleza, a Bíblia diz, versículo 11, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Amém? Então Paulo, ele era uma testemunha de Jesus, ele era alguém enviado por Jesus. E porque ele estava comissionado por Jesus, quem sustentava a vida de Paulo era o próprio Jesus. Jesus apareceu para ele de noite numa visão e mandou ele ter ânimo. Não se entristeça por causa dessas coisas, não entregue os pontos, mas tenha ânimo, se renove, se fortaleça, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, trouxe muita confusão, mas deu muitos frutos, assim também você testificará de mim em Roma, diante de César. Amém? Você é o varão preparado, você é o varão escolhido para também ir até César, a maior autoridade da época, e falar a respeito de mim, falar a respeito da ressurreição e dar a ele a oportunidade de ouvir o Evangelho. Porque Deus dá a oportunidade de todos ouvirem o Evangelho. A decisão de crer é de cada um. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Sempre está conosco, irmãos. É uma questão de escolha. Se nós cremos no Evangelho, a salvação chegará até nós. Se nós rejeitarmos o Evangelho, um dia
seremos lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que não foi feito nem para o homem, mas sim para Satanás e os anjos que caíram. Então os judeus, eles vão levantar uma conspiração aqui. 40 homens dentre os judeus vão pedir para que as autoridades mandem o tribuno trazer Paulo novamente, amém? E eles vão fazer um voto de não comerem nem beberem até o matarem. E é interessante, o sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo, está ali naquela assembleia e escuta aquilo. E vai até Paulo, chama ele de lado e diz a ele o que esses judeus intentavam fazer. E Paulo também, pelo Espírito, ele vai mandar ele ir até o tribuno, né? E chama um centurião à parte. Esse chamar à parte é interessante, porque nós vemos aqui todo um governo de autoridade. E já existia a corrupção nessa época, amém? Então, quando Paulo chama o centurião à parte, o centurião pensa uma coisa, mas Paulo leva outra. Quando o centurião leva o sobrinho de Paulo até o tribuno e chama o tribuno à parte, o tribuno também chama o sobrinho de Paulo à parte, esperando receber propina, mas é outra mensagem. Mas essa mensagem chega e o tribuno, querendo se mostrar, vamos dizer assim, eficiente, eficaz para com o governo de Roma, vai levantar aqui um verdadeiro exército para proteger a Paulo e não enviá-lo mais a Jerusalém, mas vai enviar Paulo a Cesareia, amém? E vai enviar ao governador. Então, diz assim, versículo 23, e o tribuno, chamando 2 centuriões, lhe disse, aprontai-me para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. É interessante, né? Olha, 200 soldados, 70 de cavalos e 200 lanceiros. Ou seja, 470 homens para proteger um só. Será que os judeus eram perigosos nas suas armadilhas, nos seus motins, nas suas revoltas? Então, o tribuno vai escrever uma carta a Cláudio Lisas, vai também se mostrar solícito a Roma, vai se mostrar fiel a Roma, vai se mostrar fiel ao governador e vai trazer um relato do que Paulo fez, né? E vai levar eles até ao governador em Cesareia. E diz que os judeus que os acusaram também vai enviar até o governador em Cesareia e o governador é que vai decidir. No versículo 34 diz assim, o governador lida a carta, perguntou de que província Paulo era. E sabendo que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando também aqui vieram os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Então, Paulo vai ser guardado no castelo, amém? Ou na soldadesca, ou na fortaleza, e vai ficar ali guardado até que os judeus venham e os acusem. E nós vamos ver como se dará isso, amém? Nós vamos ver Paulo ainda perante outras autoridades. O livro de Atos não vai narrar Paulo perante César, mas nós vamos ver Paulo escrevendo, falando que os da casa de César vos saúdam, os irmãos da casa de César. Então Paulo, quando vai a Roma, vai ganhar pessoas, porque o nosso objetivo de estarmos vivos é para isso, irmãos. Proclamarmos o Evangelho, ganharmos pessoas, sermos uma influência de Cristo na sociedade e no lugar onde nós vivemos. Amém? Então louvo a Deus pela sua vida e espero que você seja essa influência de Cristo no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, por onde você passar, você possa anunciar através da sua vida, através das suas palavras, o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele está voltando, amém? Isso não é um clichê evangélico, mas isso é uma realidade e nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar atentos e nós precisamos estar desejosos pela vinda do Senhor Jesus. Até lá, vamos produzir frutos para a glória do seu nome. Então que você tenha um bom dia, que aproveite o dia de hoje, amém? E que a presença do Senhor seja contigo e com os teus, em nome de Jesus. Amanhã teremos nosso culto de celebração, nosso culto de ceia. Será a primeira ceia do ano de 2020. Eu espero você com toda a sua família na Casa do Oleiro a partir das 18 horas. Amém? Chegue mais cedo para a gente conversar um pouco, ter um tempo de comunhão e louvarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe.